A paz do Senhor, aqui é o professor Jonatas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico aqui no livro do Gênesis. Estamos estudando a trajetória dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vimos na última aula Jacó tendo um sonho na cidade de Betel, e nesse sonho ele recebeu uma revelação da parte de Deus. O sonho foi a confirmação da bênção sobre a vida de Jacó. Observe este mapa. Jacó partiu da cidade de Berseba e quando ele chegou na cidade de Betel, ele foi descansar, até porque o seu objetivo era chegar na cidade de Harã, que ficava mais ao oeste, na região de Padã Arã. Por que Jacó queria chegar até ali? Ali morava Labão, irmão de Rebeca, sua mãe. E não esqueça que os seus pais, Isaque e Rebeca, mandaram Jacó ir para a casa de Labão e ali encontrar uma esposa que fosse da mesma família, do mesmo clã, ou seja, que tivesse a mesma fé e adorasse o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Este período na cidade de Harã, em Padã Arã, será um período determinante na vida do patriarca Jacó. Por quê? É nesta cidade que Jacó vai ter a sua família. É nesta cidade que ele vai se casar. É nesta cidade que ele vai enriquecer, na cidade de Padã Arã. Nesse primeiro momento, eu quero enfatizar, irmãos, o encontro de Jacó com Raquel. Raquel era filha de Labão, ou seja, prima de Jacó. Leia comigo essa referência que está em Gênesis capítulo 29, versículos 16 a 20. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Versículo 20, irmãos. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Porém, Jacó não contava com a inteligência e a sagacidade do seu tio Labão. Aqui Jacó vai sofrer uma consequência do seu pecado lá atrás. Ele enganou e agora ele seria enganado pelo seu próprio tio. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 29, versículo 21 em diante. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois,
daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Então perceba, irmãos, que tem pessoas que pensam que Jacó trabalhou 14 anos. Ou seja, 7 anos ele se casou com Lia ou Leia e depois teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Não é verdade. Ele apenas esperou passar a semana da festa do casamento com Lia. Aí Raquel foi morar na sua casa como sua esposa. No versículo 28 está escrito: Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Versículo 29. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quero chamar sua atenção para alguns detalhes nesse episódio. Por quê? Houve aqui uma falta de vigilância e uma falta de comunhão com Deus da parte de Jacó. Jacó teve uma experiência com Deus lá em Betel. Ele viu a Deus. Ele ouviu a Deus. Porém, aqui, nós estamos vendo Jacó sendo displicente. Ele não vigiou. Por isso, foi enganado de tal forma pelo seu tio Labão. Inclusive, irmãos, quero destacar que Jacó passou 20 anos em Harã. Você pode ver em Gênesis capítulo 31, versículo 38, essa afirmação. E nesse período que ele passou na cidade de Harã, você não vê nenhum registro de Jacó adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. Ou seja, nesse período foi um período em que Jacó foi displicente com a sua vida espiritual. Porém, irmãos, nós podemos ver nesses capítulos os filhos de Jacó. É interessante que a família de Jacó, ela cresceu bastante aqui na cidade de Harã. Observe esse esquema. Nós podemos ver aqui 2 esposas de Jacó, Leia e Raquel. Os filhos que Jacó teve com Leia foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Diná era a filha. E Zilpa, que era serva de Leia, concebeu também a Gade e a Azé. Raquel teve 2 filhos de Jacó, José e Benjamim. E Bila, a serva de Raquel, também teve 2 filhos com Jacó, Dan e Naphtali. Esses são os descendentes de Jacó. Quero chamar sua atenção para o primogênito de Raquel. Por quê? No momento em que nasceu o primeiro filho de Raquel, não esqueça que Raquel era a paixão da vida de Jacó. Jacó a amava profundamente, mais do que a Lia ou Leia. Quando nasceu o primogênito de Raquel, Jacó tomou uma decisão crucial na sua vida. Veja esse texto, Gênesis capítulo 30, versículo 22 a 24. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro. Quando nasceu José, o primogênito de Raquel, Jacó entendeu que possivelmente José seria o novo herdeiro da promessa, porque José era o filho da sua amada. E nesse momento, depois de quase 20 anos em Padã Arã, Jacó ele vai pedir para Labão que ele queria voltar para a terra do seu pai. Leia comigo essa referência,
Gênesis capítulo 30, versículo 25 e 26. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Perceba então que Jacó, ele colocou em seu coração o desejo de voltar, porque ele entendeu que estava na hora de sair de Padã Arã, logo após o nascimento de José. Porém, Labão tentou contra-argumentar. Olha o versículo 27. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. É interessante que Labão entendeu que ele foi abençoado por causa de Jacó. A presença de Jacó ali em Padã Arã trouxe bênçãos para Labão e sua família também. Eu pergunto, será que a nossa presença também tem levado bênção para outras pessoas? Esse é um ponto que devemos pensar. Veja o que diz o versículo 42 e 43 desse mesmo capítulo. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Perceba então, irmãos, que Jacó, que saiu da casa do pai praticamente com a roupa do corpo, agora em Padã Arã, ele enriqueceu muitíssimo. Mas porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. No livro de Provérbios nós podemos ler: a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor, ela enriquece financeiramente, espiritualmente. A presença de Deus na vida do crente, ela tem o poder de trazer bênçãos, não apenas para a família desse crente, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Jacó, ele em Padã Arã ficou rico, cresceu, adquiriu bens, empregados, servos e servas. Ele constituiu a sua família. Quero chamar a sua atenção para um detalhe também. Jacó entrou por um caminho, o caminho da poligamia, ao se casar com mais de uma mulher. O seu pai não entrou por esse caminho, nem o seu avô entrou por esse caminho. Então, esse período em Padã Arã foi um período que Jacó deixou a desejar em várias áreas da sua vida espiritual. Porém, ao retornar para a terra do seu pai, ele vai ter o seu caráter transformado. E Deus vai mudar não só o caráter de Jacó, não só o nome de Jacó. Deus vai mudar a vida de Jacó. Na próxima aula, nós vamos ver essa mudança extraordinária na vida do patriarca Jacó e o que vai ser determinante para a história da nação de Israel. Até a próxima aula. Que Deus nos abençoe.